Olá, sejam bem-vindos a este vídeo do mesmo dia, dia 14 de, de junho do ano de 2023. Salvo engano, é o terceiro vídeo que eu faço hoje. E agora eu vou falar de lealdade e justiça, a Ordem dos Cavaleiros Templários, lealdade e justiça. E falar um pouco aqui, a Ordem dos Cavaleiros Templários, na verdade, os Cavaleiros Templários existem desde lá do ano 1100, mais ou menos, 1100 e... não tenho ideia, 1100 e pouco, né? Agora não me recordo bem aqui, mas eu acho que 1118, mais ou menos isso, né? É, na verdade, é, lá teve, acho que foi Hugo Paes, né, que fundou, mas depois Bernardo de Claraval, que tocou mesmo os Cavaleiros Templários. O que eram os Cavaleiros Templários? Na verdade, eles eram os milicianos. Eram uma, um grupo de guerrilheiros milicianos, os milicianos de hoje, né? Eram exércitos particulares, né? Homens tinham esses exércitos e colocava a serviço do rei, colocava a serviço dos reis, né? Porque eles não serviam só em um país, né? Serviam em outras nações também. E o que aconteceu? Como os cavaleiros templários, né? Ali os primeiros, os primitivos, os primeiros cavaleiros templários, eles eram religiosos, né? Eles, eles por conta da sua religiosidade, da religiosidade deles, eles faziam votos de pobreza, faziam votos de, de uma vida simples, né? E o que ocorre? Através do, do Bernardo de Claraval, ele vendeu os serviços. A verdade é isso, ele vendeu os serviços dele, né, de mercenários, né, para defender uma causa da igreja, né, da igreja católica, através do Papa Inocêncio, se eu não me engano, é o Papa Inocêncio II, né, o Papa Inocêncio II comprou os serviços dos Cavaleiros Templários para que os Cavaleiros Templários defendessem, né, a rota onde levavam o povo, os peregrinos católicos, né, para uma adoração a Deus, né? Porque nesse caminho onde o povo naquela época era assim, o povo se deslocava, né, para os templos de grande distância e tinham ali os saqueadores, né, os piratas das estradas, né, daquelas rotas, né, que saqueavam o povo, porque o povo quando viajava, eles viajavam com boi, com gado, né, para pegar o leite, com muita, precisava dos animais para poder carregar roupa, para carregar os mantimentos, né, ia uma caravana de pessoas, né, eles não iam assim, não era uma pessoa que saía, era uma caravana de pessoas com muitas coisas, muitas bagagens, né, dinheiro, né, na verdade, dinheiro local, ouro, né, que eles iriam gastar naquela peregrinação. Então, o computador que está fazendo barulho é outra história. Vou falar aqui. Então havia uns piratas, né, os malfeitores ali, que interceptavam essas caravanas, né, para roubar, né, e isso trazia prejuízos para a Igreja Católica. Por quê? Porque quando esses peregrinos iam, eles levavam as oferendas, né, os sacrifícios dele para a Igreja, recursos, dinheiro, ouro, animais, enfim, eles levavam os sacrifícios, né, as doações deles para a igreja, né, e a igreja muito ganhava com isso, se enriquecia muito com essas peregrinações. E como havia os saqueadores, né, os malfeitores que tomavam no meio do caminho aquilo que ia ser destinado à igreja, a igreja contratou um serviço
militar, paramilitar, na verdade, né? Mercenários, né? Missionários, mercenários, né? Acho que será que eu falei no começo missionário? Não, é mercenário, né? E para defender esse povo peregrino que esses fiéis peregrinos que se deslocavam, né? Então eles ficavam no meio do caminho, né? Numa espécie de policiamento, né? Para fazer a defesa e evitar então aí os saques contra o povo que iriam oferecer adoração a Deus, né? Nos templos da Igreja Católica naquele período, né? No ano, a partir aí do ano de 1108, né? 1100, a partir de 1108 aproximadamente. Agora não estou lembrado aqui, mas é uma história que eu já estudei, já conheço um pouquinho, mas não estou lembrado aqui das datas e dos nomes. É, tem Hugo Pais e tem Paias, acho que é isso o pronunciamento, e o Bernardo de Claraval, como teve outros personagens também. O Papa era Inocêncio II, salvo engano, e então ali surgiu, essa foi a ideia. Então os mercenários, os cavaleiros templários, a ordem dos cavaleiros templários, né, ela foi criada para esse objetivo, né? Eles eram mercenários e eles muito progrediu, né? Porque eles começaram a progredir no tamanho, né? A prosperar no tamanho, expandir o tamanho das tropas, né? Das guarnições, né? Controladas ali pelos pertencentes à Ordem dos Cavaleiros Templários, né? Foram muitas incursões, porque haviam guerras mesmo, batalhas, né? Batalhas com piratas, aí, com saqueadores e diversos outros interesses, né? Tudo aquilo que era contra a Igreja Católica, né? Todos aqueles que tentavam, porque era um reino querendo tomar outro reino, né? E a Igreja Católica tinha muito envolvimento nessas investidas, né? Nesses acontecimentos históricos, né? De tomada de poder, tá? Tinha muito movimento. Inclusive tem um livro aqui que fala muito, é o serviço secreto do Vaticano, né? A respeito da inteligência do Vaticano, né? Um livro extraído lá dos documentos do Vaticano, onde fala muito, inclusive, né? Entra um pouco não mencionando claramente os Cavaleiros Templários, mas mencionando, né, esse tipo de serviços que o Vaticano contratava para conseguir alcançar êxito nos seus objetivos, né? E então os Cavaleiros Templários eles cresceram, eles ficaram muito, eles foram combater, guerrear, tomar posse de territórios, né, a mando da Igreja Católica em diversos países, né, medieval, da era medieval, né, naquele período. E, e, e o principal objetivo é como se ele fosse um exército do Vaticano, né, um serviço militar do Vaticano, né. E ou seja, era um serviço voltado, né, embora ele era um serviço de guerrilheiros, de paramilitares, né, particular, mas os seus membros eram, inclusive aqueles que, não só os seus membros, os, os cavaleiros, né, em si, mas os cavaleiros que controlavam, como Bernardo de Claraval, eram homens nobres, né? Mas eram católicos, eles eram religiosos, eles faziam voto, né, de reverência ao Papa, de votos de pobreza, voto de uma vida casta, de uma vida
religiosa, né? Uma vida voltada para a igreja, para Deus. E, enfim, esse foi o Cavaleiro dos Templários. Assim, eu não sou nenhum historiador, nenhum contador de história, eu não sou um professor também, né? Mas claro que se eu me preparar, eu consigo muito bem ensinar me preparar da forma que é necessário para ensinar outros, eu consigo passar a transmitir isso com tranquilidade, né? E tudo é preparo, né? Então, mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar nos ordens dos Cavaleiros Templários atuais, né? Hoje existem diversas ordens de Cavaleiros Templários, né? Inclusive até com outros nomes, porque o Templários é um nome que ficou, né? Um nome que permaneceu, mas existiu diversas ordens, né? Semelhantes na época, né? Que prestavam serviços idênticos, porém eles tinham um outro nicho, né? Um outro tipo de cliente. Muitos prestavam serviço para os reinos, para o reino da Grã-Bretanha, né? Para a França, inclusive a próprio Cavaleiros Templários, eles prestavam serviço para o rei da França, para vários reinos, né? Eram muitos reinos. Então, outros também faziam a mesma coisa, né? E, e, e tinham outros nomes, né? Não eram Cavaleiros Templários, eram outros nomes, né? Templários por quê? E o nome Templário aconteceu por quê? Porque o rei o rei não, o Papa, né, em um desses pagamentos pelos serviços prestados dessa ordem cavalaria, eles receberam um terreno, né, uma posse, uma posse, né, um terreno, umas terras, né, perto do templo, né, perto do templo, ao lado do templo, né, onde foi ali praticamente o primeiro quartel, né, a construção do primeiro quartel da Ordem dos Cavaleiros Templários, dessa cavalaria, né? E aí então ficou conhecido como Cavaleiros Templários, né? Por isso que tem esse nome. E o que ocorre? Hoje existem diversos que são secretos, né? São muitos serviços secretos mesmo, particulares. Hoje são na mesma ideologia, no mesmo conceito, né? Existe o mesmo conceito, né? Porém secreto, né? Tem vários, né? Exercem serviços diversos, né? Alguns exercem serviços até para serviços para governo, né? Hoje, por exemplo, nós podemos pensar, não tem nada que nos remete que a ideia de que aquele grupo Wagner é um Cavaleiros Templários. Não tem, acredito que não seja, né? Mas existem diversos serviços, diversas cavalarias, né? Atualizadas, né? Contemporâneas de hoje, que fazem os mesmos serviços que o grupo Wagner, né? E são templários, e são voltados para o mesmo conceito da cavalaria da cavalaria templária, né? Eu me perco aqui nas palavras, né? Então, principalmente muitos serviços voltados ao próprio Vaticano, né? O Vaticano tem muitas dessas ordens de cavaleiros. O Vaticano tem muitas, isso nos dias atuais, né? Muitas que exercem atividade para os Estados Unidos, para o Vaticano, atividades de inteligência, atividades de segurança, né? No tocante à segurança, mas eu vou dizer que não é nem só segurança, é inteligência, né? Inteligência mesmo, né? Algumas com serviços de reconhecimento, de ordem militar,
de, de, de espionagem, são diversos, né? Então, e existem outras que são apenas, como que eu posso dizer, como por exemplo, algumas que são ordens criadas para estimular, para investimentos, para estimular o, 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 o conceito, a doutrina, né, os ensinamentos templários lá do passado. Apenas eles desenvolvem escolas, desenvolvem esse conceito, essa doutrina em escolas e são mantenedores, né? Na verdade, são mantenedores, né, que levam essa doutrina e levam esses conceitos para algumas escolas, para alguns clubes, para algumas diversas instituições também, onde lá apresentam essa ideia, mas não tem nenhuma ação real, né, como existia lá no passado e como existe hoje em alguns grupos, né, existentes aí. Aí nós vamos chegar agora aqui nos Cavaleiros Templários, Lealdade e Justiça, né? E que é a cavalaria que eu estou em fase de abertura, de concretização, né? De institucionalização, né? De existir numa formalidade, né? Não é uma cavalaria militar, né? Pelo menos neste momento não tem nenhuma ideia que seja alguma coisa desse tipo, né? Mas é uma cavalaria de mais assim no tocante a uma assistência humana, né? Humanitária e cristã, né? Voltada sempre para os conceitos, para a palavra de Deus, né? Para o cristianismo, né? Mas com objetivos assim, com trabalhos humanitários, né? Voltado para o ser humano, voltado para as pessoas, porque a gente fala de cristianismo e o cristianismo fala de cristianismo na boca das pessoas, na nossa mente é algo lindo, maravilhoso, não é? Fala assim, pô, cristianismo, que coisa linda, Jesus veio, fez isso, fez aquilo, mas a gente só sabe dizer isso, né? Agora, exercer mesmo o que o cristianismo fez, nós não exercemos, né? E eu quero exercer algo muito parecido, assim, o nome é Cavaleiros Templários, né? E até porque nós vamos desenvolver os conceitos, as doutrinas, né? Para fortalecer as nossas ações, né? No intuito de fortalecer as nossas ações, de proteger as nossas ações também, né? Mas eu quero muito exercer e tentar fazer isso nascer no corações de outras pessoas, aquilo que algumas pessoas fizeram, como Madre Teresa de Calcutá. Aquilo que ela fez foi uma coisa muito assim, ela exerceu de fato o cristianismo, né? Ela exerceu de fato o cristianismo, né? A doutrina religiosa dela, talvez ela se esbarrou, né, em alguns mandamentos, talvez não, ela esbarrou, mas isso não é da minha conta, isso não vai prestar conta para mim. Ela vai prestar conta, isso aí é para Deus, ela vai ter o momento dela, né, na hora que Jesus vier, ou no juízo final, eu não sei, né, ela vai ter que ir lá e dar conta dos atos dela, das coisas dela, para Deus. Eu não tenho nada com isso, né? Mas o que ela fez eu não posso deixar de dizer que eu não vi, que eu não soube, né? E principalmente aqueles com que ela foi lá e cuidou, e tratou, e fez alguma coisa para aquelas pessoas, e levou a palavra de Deus, né? Porque ela levou a palavra de Deus, né? Essas pessoas com certeza nunca vai, muitos já morreram, né? Eu acho que quase tudo já morreu, né? Mas levou na sua memória, né, aquilo que recebeu pelas mãos da Madre Teresa de Calcutá, recebeu aquilo que Deus, né, o bem, né, uma porção do amor de Cristo, de Deus, através das mãos de Madre Teresa de Calcutá. Isso para mim essa missão, esse trabalho que Madre Teresa de Calcutá exerceu,
Isso para mim é algo que marcou, é algo que eu, eu quero muito exercer algo muito, assim, parecido, igual, né, ao que ela exerceu. Né? Dentro de um conceito, ela tinha lá a organização dela, né? E eu quero a minha organização. Só que a minha organização, a minha instituição, ou seja, o meu respaldo jurídico, né? Eu quero num formato diferente. Né? Eu não quero no mesmo formato que ela. Eu acho que ninguém tem que ficar imitando, né, com todo mundo nesse sentido. Né? Ah, eu vou montar uma instituição igual dela. Não. Né? Eu tenho o próprio modelo de instituição que eu quero para mim. Não é uma instituição para parecer, para ficar. Não, não é. Até pode, né? E talvez até vá alguma coisa, né? Porque para sinalizar, para que outras pessoas também possam procurar e possam participar. Né? Não é uma religião, não vai lá ter as cadeiras. Até pode ter, né? Mas não é um culto, uma religião. Né? Pelo menos no primeiro momento, não tenho nenhuma ideia a respeito disso, sabe? Não quero, a gente não sabe o que vai acontecer. O que vai no meio do caminho, o que vai acontecer, né? Como todos sabem, até explicar aqui para que tem gente que nunca viu. Eu tenho uma ideia, né, de montar meu motorhome, meu ônibus, onde eu vou morar, vou trabalhar, né, e vou exercer essa missão. Eu tenho essa missão. Né? Essa missão é minha. Eu vou exercer. E ali, né, nós vamos sair por aí, né, vamos trabalhar, vamos tocar a nossa vida, né, a vida pessoal e a vida familiar, enfim, né, nós vamos tocar e vamos, né, desenvolvendo essa missão cristã, verdadeiramente cristã, né, onde nós vamos encontrar pessoas que estejam precisando, que estejam necessitadas de alguma coisa, não importa o que é, né? Seja o que ela estiver precisando, nós vamos estar lá. E se houver uma receptividade daquela pessoa, nós vamos nos aproximar, nós vamos atender aquela pessoa em tudo que pudermos atender e que aquela pessoa necessita. Né? E haverá oportunidade de nós falarmos das coisas de Deus, falar da palavra de Deus, né? E, e, e se assim for, né, nós vamos dar uma continuidade, né, nesse trabalho da evangelização, né, nessa reconstrução da vida da pessoa. Né? Não porque aquela pessoa vai ficar rica, não, ela só precisa de dignidade. Se ela vai ficar rica ou não, aquilo ali depende dela e de Deus. Né? Mas ela precisa de uma dignidade. Às vezes não está trabalhando, às vezes está numa situação muito difícil, às vezes está até trabalhando, mas está numa cama, está num problema, está numa situação de derrota. Não sei o que vai estar acontecendo. Seja lá o que for, nós vamos chegar e vamos tentar, né, levantar aquela pessoa, dar a mão para aquela pessoa poder levantar, para ela poder andar, para ela poder recomeçar a sua vida. E aí nós vamos falando de Deus, vamos das coisas de Deus. Se aquela pessoa ela tiver o interesse de fazer, porque ela tem que querer, né? Não tem que fazer número, né? Eu vou levar ali para fazer um número ali, ó, mais um batizado, mais um isso, não. Se ela tiver o interesse de fazer um concerto com Cristo, se ela tiver interesse de renascer, né, para uma vida com Cristo, um nascimento, né, uma nova vida, né, reconstruindo sua vida do zero, mas uma vida espiritual, uma vida com Cristo, nós vamos conduzir aquela pessoa para as igrejas. Né? Se ainda tiver igreja, nós vamos conduzir para as igrejas. Nós vamos aí onde ela quiser, ela que decide. Né? Eu tenho preferências, porque eu conheço, né? Então, mas não é a minha preferência que vale, é a preferência da pessoa, onde Deus chamar aquela pessoa, onde Deus fazer ela saber que ela tem que ir. Elas vão levar
vamos preparar, né, para que essa pessoa seja conduzida para um batismo e lá vai ser batizado. Continuará o nosso relacionamento com aquela pessoa. Se aquela pessoa quiser fazer parte da ordem dos Cavaleiros Templários, Lealdade e Justiça, ela poderá fazer parte, né? Provavelmente no começo é uma coisa que eu estou repensando muito, se haverá a participação de mulheres, né? Ou se serão só homens. Se houver participação de mulheres, talvez tem duas hipóteses: ou que ela seja participante através dos maridos, ou que ela seja participante com uma cavaleira também, uma dama, né? Uma membro também, como qualquer um outro, igual a qualquer outro. Então isso é algo que eu ainda estou pensando, ainda tem até alguma coisa no nosso estatuto, né? Mas que eu desenvolvi, mas talvez eu mude ainda alguma coisa. Então, nós vamos ver, se aquela pessoa for participar, haverá, né, um trabalho, vai fazer o mesmo trabalho que eu estou fazendo, né, mesma coisa. Aquela pessoa vai desenvolver, né, nós vamos criar um método, né, de trabalho, um método, porque, por exemplo, eu posso ter às vezes condição, ou ter a condição às vezes de ter um recurso, né, para poder levar um arroz, um feijão na casa de alguém, como eu também posso não ter, né? Não estou dizendo que eu sou melhor, então eu vou ter. Não, eu não sou melhor que ninguém, né? Às vezes eu nem vou ter, né? Então haverá sim um trabalho de busca de recursos, né? O recurso é tudo com muita transparência, tudo muito certo, né? Principalmente o recurso da alimentação, né? Eu não tenho vergonha. Se eu precisar sair batendo nas portas pedindo comida para alguém, eu faço sem qualquer. Não tenho nenhum receio em relação a isso, né? A gente vai lá, contabiliza tudo, vai ter todos os livros. Olha, hoje, dia de hoje, data tal, tanto quilo de feijão, né? Tudo muito bem organizado. Então, vamos montar o que vai fazer, onde vai levar, né? E vamos fazer dessa forma. A outra pessoa, a mesma coisa. Aquele que for fazer parte, a mesma coisa. Não só esse trabalho, como o trabalho de buscar recursos, levar pessoas para fazer tratamento em hospitais. É isso que nós precisamos fazer. Fazer tratamento, ter sim buscar ter uma relação com os poderes públicos, com prefeituras, com assistentes sociais, com vereadores, sim, para buscar auxílios no meio dessas pessoas, facilitar para a gente poder conduzir as pessoas, buscar no privado também, dentistas, médicos. Às vezes uma pessoa precisa de uma consulta, é urgente, não tem como esperar, né? E vamos buscar onde for. É essa vida que eu quero viver. Eu não quero saber de título, porque agora eu sou presidente aqui da Ordem dos Cavaleiros, não quero saber, quero botar a mão na massa, eu quero ir lá, eu quero fazer. Eu não quero saber de ficar ali de trás de uma mesa dizendo, ou em cima de um púlpito, falando, não, eu quero ir lá, eu quero fazer, né? Isso pode crescer, pode até crescer. Não vejo, não acredito que vai, né? De verdade mesmo, não acredito nem quero, né? Mas que tem alguns números, sim, isso eu gostaria, né? Algumas pessoas, não só perto de mim, longe de mim, em outros lugares, eu vou viajando, vou espalhando isso, né? Nós vamos ter tudo muito bonitinho, muito arrumadinho, muito bem, né? E nós vamos, né? E vamos buscar os recursos, todas as pessoas que nós vamos estar, que nós vamos estar cuidando, tudo bem anotado, quem são as pessoas, né? Muita transparência, né? Eu não preciso de nada além daquilo que eu né, comer, vestir ali, aquilo ali, naquela minha simplicidade, né? Roupa, provavelmente vou até gastar pouco, porque eu vou usar mais o meu uniforme, né? É o uniforme, é isso aí que eu quero usar, né? Então roupa é mais para dar um passeio mesmo, para sair, para fazer alguma coisa, uma hora de lazer, né?
ou algum evento social, familiar, alguma coisa do tipo, é isso aí, você veste uma outra roupa, mas a minha roupa é a roupa do lealdade e justiça. E quando eu estiver trabalhando, né, ordem dos cavaleiros, lealdade e dos cavaleiros templários, lealdade e justiça. Né? E quando eu estiver trabalhando no meu trabalho, na minha atividade da empresa, é a minha empresa, agência de inteligência institucional civil. Né? Então, os meus uniformes, né? É isso que eu vou estar usando. E, e eu acredito, esse meu projeto ele é tão puro e verdadeiro e sincero, né? Que ele vai dar tudo certinho, no momento certo, na hora certa, vai dar tudo certo. Nada vai dar errado. Né? Vou, nesse meu projeto de motorhomes, eu desejo ter patrocinadores, né? Quero ter alguns patrocinadores para que eu possa me deslocar, né? Mas aí eu vou pagar com minha publicidade, vou pagar, né? Nós vamos criar um método de publicidade. Eu estou estudando tudo muito bonitinho, sabe? Um método de publicidade, quero ver até se eu faço volta aquelas publicidades, aqueles cartazes, sabe? É tipo a revista pequena, né? Os folhetos, né? Quero ver se, antigamente tinha muito isso, eu quero ver se eu volto, se esse negócio volta a desenvolver para poder fazer uma publicidade, dependendo do patrocinador. Às vezes é um patrocinador que pode os negócios desse patrocinador seja não só em uma localidade. Às vezes ele precisa de pessoa, de cliente em outras localidades. Né? E aí eu posso estar divulgando isso em diversas localidades. Né? Não sei, é algo que eu ainda estou estudando, mas ó, vai ter meus vídeos, né? Vou profissionalizar os vídeos, vou colocar os patrocinadores, né? Quando eu estiver no local, vou filmar o local, vou fazer, vai ter um TTT bonito. A ideia é essa, pelo menos, né? Então é um negócio muito limpo, muito correto, né? E o lealdade e justiça eu tenho muito medo, né? A parte de lealdade e justiça, principalmente quando envolve recursos, né? Eu não quero ter recurso de ninguém. A verdade é essa, eu não quero. Pode ser que seja necessário alguma coisa, mas não para mim. Eu não quero nada para mim, nada. Eu quero tirar do meu bolso e colocar. Essa é a verdade. Colocar do meu. Né? Porque isso é para Deus, não é para mim. Né? Eu quero fazer isso para Deus. Quando a gente fala para Deus, nós temos que estar lá servindo o próximo. Estar servindo o próximo, amando o próximo. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Né? Se eu tiver uma situação de dificuldade, de grande necessidade, eu ficaria muito feliz que alguém chegasse lá e me ajudasse. Né? Quem é que não fica, né? Seria muito assim, você, né? A pessoa chegar, você está numa necessidade, chega alguém ali e te dá alguma coisa, te dá uma ajuda, né? Naquilo que você está necessitando. É uma coisa maravilhosa, né? Às vezes você está com dificuldade, um tratamento, alguma coisa, alguém vai lá e te, pô, tá aqui, vem aqui, vou te ajudar. Isso é muito bom, né? Então é isso que eu quero. Né? Não quero, na verdade, não quero nada de ninguém. Né? É claro que eu não vou conseguir fazer muita coisa só, principalmente quando esse negócio não estiver só em mim, né? Começar outras pessoas a desenvolver também. Aí eu não vou conseguir, nós não vamos conseguir, talvez o recurso será muito pouco, né? Talvez vai ter que vir recursos de terceiros, mas a gente, é como eu disse, é bater de porta em porta, pega um quilinho de alguma coisa, um quilinho de outro, aquilo que Deus preparar, passa num estabelecimento, você pode ajudar com isso, ajudar com... Você tem uma empresa, você tem uma instituição, né? Você não está indo lá de boca só, você pode fazer alguma coisa, você pode até dar alguma coisa em troca para aquela instituição, para aquele supermercado, aquele açougue, enfim, né? Aquilo que está te favorecendo naquilo. Né? Então você pega, vai lá, monta, tudo muito bem assim, transparente. É isso aí que eu quero. Eu quero isso aí, eu quero ver, eu quero sentir, sabe? Ver a felicidade das pessoas. É isso que eu quero. Né? As pessoas saber que Deus está chegando na vida dela com socorro, uma restauração de vida, dignidade, sabe? E buscar emprego, né? A gente sair, né? Pegar o que você faz, ou preparar aquela pessoa para algum mercado, para alguma coisa, para alguma atividade, até uma costura, enfim, qualquer coisa. Nós mesmos prepararmos essa pessoa.
Isso é o que eu quero. Porque eu acredito que nós estamos entrando. Meu vídeo está ficando longo de novo, mas é só para finalizar isso aqui. Não vou fazer mais vídeo hoje. Nós estamos chegando no tempo que o verdadeiro cristão ele vai viver assim. Né? Uns não vão ter instituição nenhuma, mas vai fazer isso daí. Né? Outros vão precisar de alguma instituição, outros são empresários, outros são aquilo, e vai servir a Deus. Vai servir dessa forma. Os verdadeiros adoradores de Deus serão estes. Muitos esperam por muitos. Minha bateria, gente. Esperam por muitos. Muitos aí, né? Cuidado que talvez você vai se decepcionar. Muitos por aí que estão buscando seus próprios interesses. Tá? E estão longe de fazer o bem. Longe, muito longe, distantes de fazer o bem. Né? Como eu estava falando no vídeo passado, né? Chama esse tipo, nós, de críticos, né? De críticos, de tantas coisas que chamam eu e outras pessoas, né? Embora tem uns que são bravos mesmo, né? Mas tô fora disso aí. Mas isso aqui é uma crítica mesmo, né? Eu já falei isso, não vou repetir muitas vezes, né? Mas é uma crítica dentro de uma visão das coisas, de como que vai ser, né? Eu tenho a certeza que Deus já vem me preparando lá de trás, sabe? Há muitos anos. Há muitos e muitos anos Deus vem me preparando, né? Já me mostrou sonhos, visões, mostrou tanta coisa que me leva a crer, né? E fora o sentimento, né? Passo por cima de qualquer obstáculo que vier contra esse intento, esse desejo que está dentro de mim. Né? Então eu acredito muito que tudo isso nós estamos aí para acontecer já por esses dias, por esses meses. Né? Já é tempo de viver dessa forma. Né? Então os outros estão preocupados com outras coisas, todos vão ver. Todo mundo vai ver o que a maioria dos homens que estão aí à frente do povo, com o que eles estão preocupados. Né? Inclusive esses que ficam criticando também, né? Tá buscando alguma coisa para eles. Né? Você não vê nenhum deles. Igual eu estava falando ali daqueles que, dos cristãos, né, que foram perseguidos, que foram enforcados, que foram não sei o que igreja tal lá. Não vê nenhum, não vê mesmo. Não vê mesmo. Mas e ele? Onde é que ele está? Sentado numa cadeira, né? Não vejo falar de nenhum plano de que vai para campo para socorrer o povo, para ajudar o povo, para fazer alguma coisa pelo povo. Né? Deus não é levar para dentro de igreja, não. Faz parte, é verdade, faz parte. Né? Mas mais do que isso, é oferecer amor. Oferecer amor ao povo. Né? O amor que Cristo ofereceu para nós. Nós temos que distribuir ele. Né? Não é só de boca. Né? As bocas têm fome. Entendeu? As mentes precisam. A gente precisa conversar com as mentes, com as pessoas. Muitas coisas passam pela mente das pessoas. Né? Tem muita gente em calabouços aí. E muita gente sentado, comendo e bebendo, né? Fazendo de conta que nada disso está acontecendo. Deus seja louvado.